Você acha que as eleições americanas, nesse sentido, e o debate político americano, é, ele é mais rico em que sentido que eu estou dizendo? Por exemplo, quando você está falando isso de tomar posições, isso que me veio à cabeça, né? Quando você vê lá o Trump, por exemplo, ele falava muito de pautas cristãs, de Jesus, tudo mais. A Kamala, muito pelo contrário, financiada pelas empresas de aborto e tal, falava muito de livre escolha, corpo da mulher, aborto e tudo mais. Aliás, dizem que isso foi um dos grandes fracassos, porque essa pauta não pegou nas eleições e ela tinha financiamento, precisava levantar a pauta, né? E a outra coisa, essa agressividade de tomada de posição de cada lado, a ponto da Kamala chamar os eleitores do Trump de lixo, e aí ele aparece no dia seguinte, não só assumindo e no caminhão. Então, assim, é isso aqui mesmo, né? E nesse sentido, é diferente dos políticos aqui, ou do cenário político brasileiro? Assim? É muito difícil você colocar só dentro do campo da política, porque você tem que fazer toda uma análise de etos. Uhum. As coisas que são aplicadas nos Estados Unidos, às vezes funcionam somente lá. Não vai funcionar aqui. Uhum. E é uma das coisas que a direita brasileira precisa aprender. Vamos implantar tal coisa, porque lá na economia tal funciona. Não vai. Não vai porque o brasileiro não é o americano. E não estou falando de maneira pejorativa. Eu estou falando que o brasileiro não é o americano. Isso é outra coisa. São culturas completamente diferentes, são cabeças completamente diferentes. O brasileiro desde sempre foi ensinado de que a política não importa, que a política não se discute, de que isso não importa. A gente nunca teve uma ideia do que realmente acontece lá. Até hoje a gente não tem. Você consegue apontar para mim claramente quem é que está defendendo qual ideia? Eu posso olhar e dizer assim, olha, esse daqui, esse partido está defendendo isso aqui, a bandeira é essa, pautada no autor tal, porque você precisa ter alguma base disso, a base é essa. A base é a ciência política. Pautada no debate tal. Você não consegue ter absolutamente nada disso aqui no Brasil. Então, primeiro ponto, a gente não sabe quais são as ideias que a gente está defendendo em nenhum dos lados. A gente sabe que tem um bando de gente lá dentro, um bando de burocratas, sanguessugas, e que é muito, muito, muito confortável, independente da ideologia, inclusive. Vale ressaltar que, às vezes, o cara usa a ideologia ali, o cara da direita, do mesmo jeito que o outro, gente. Às vezes não, isso é muito comum, inclusive. É um grande balcão de negociação. É a democracia matando uma certa aristocracia, você acha? Cara, é total uma aristocracia. É uma oligarquia que manda ali no país com muita grana, muito poder, muito dinheiro. Mas tudo bem, uma oligarquia, mas não é uma aristocracia do ponto de vista de... Tá mais pra cleptocracia, né? Se for no sentido pejorativo da palavra, né? Porque a aristocracia você entende pelo menos que aquelas pessoas têm algum tipo de formação. É isso que eu tô falando. Eu tô falando aristocracia do ponto de vista se for real da palavra. Que é uma aristocracia do ponto de vista de você estar lá, não pelo hoi polloi, pelo que a democracia te levou, porque aquilo você tem um ganho pessoal e pronto, e de uma forma que você não tem nenhuma aferição da qualidade que você tem para você estar guiando os outros ou criando políticas públicas, né? Influenciando na vida geral. As pessoas são extremamente mal formadas, de uma ponta a outra. Então, quando você fala para mim, o debate é muito mais rico, bom, primeiro que lá é muito mais simplificado, né? As ideias. A ideia é essa, a outra ideia é essa, nós estamos defendendo isso. Até aqui partido A e B, né? Exato, aqui tu tem quantos partidos? Fudeu. Sim. É mais clara a divisão, né? Aí tu pega esses partidos, a maioria dos partidos é esse centrão, que é, né, brincando com a pergunta passada, é o centrão. O centrão se aluga. Quem tiver a melhor estratégia e mais grana consegue alugar. Aí a minha pergunta sobre as eleições municipais é: a direita conseguiu formar uma boa estratégia e conseguirá alugar o centrão, fazendo com que pautas verdadeiramente importantes para a direita e que no futuro construa algo entrem na agenda política? Essa junção foi só para ganhar o voto? Ou se nessa junção a gente vai conseguir colocar na praxis a nossa ideia? Vai ficar só nisso, nessa água com açúcar, ou a gente vai conseguir fazer? A nossa agenda, ela vai entrar dentro da política? Aquilo que eu defendo, sei lá, então, medidas eficientes de diminuição do Estado vão entrar? Medidas eficientes de descentralização do poder vão entrar? Medidas eficientes sobre educação, econômica, qualquer coisa. Isso vai entrar? Ou o centrão tá só lá? E é isso aí. Assim, não sei, não é uma pergunta, mas eu vou dar minha opinião. Não vai entrar. Sabe por que não vai entrar? Porque aí, ao mesmo tempo que você tem a hora de colocar essa política pública e tentar fazer isso, tem um outro lado que sinaliza com outras coisas que aí começam a parecer mais eleitoreiras e
factíveis para você conseguir atingir um objetivo que é único, que é permanecer com o poder nas mãos. Não, e pior, além dessa questão, desse grande balcão de negociação, que sempre foi uma característica daqui, desse período de redemocratização e tal, a gente tem, de fato, problema no judiciário que, não adianta, tu pode estar fazendo tudo bonitinho, direitinho, um belo dia tu pode acordar antidemocrático. Por quê? Porque tu é antidemocrático, entendeu? Então, assim, além de todo o problema que já existe, a gente tem um troço disfuncional, que não tá funcionando direito, que ele precisa voltar, cumprir minimamente ali as funções, ficar mais tímido, para ver, entendeu? Então, assim, é muito mais complexo. Nos Estados Unidos isso não acontece. O Trump, por exemplo, não ficou inelegível. Ele conseguiu ir. Mas ele batalhou, hein, cara? Teve estado que ele ganhou mais de 15 processos, é uma treta. Monstro, sim, ele batalhou, mas ele tinha a possibilidade. Eu digo assim, tentaram. Isso. Tentaram, o que nunca tinham tentado antes. Mas, né? mas ele conseguiu ir pra batalha. Você entende? Aqui a gente não consegue ir pra batalha. Então, mas vocês não acham que essa treta, essa era, até voltando a argumentação da pergunta, né? A gente tá aqui falando, poxa, tem que ter uma fundamentação técnica, para você escolher seu voto e tal, mas vocês não acham que é otimista demais a partir do princípio que o voto é algo racional e que talvez a menor parte das pessoas, ou menos de, sei lá, 1/3 das pessoas, use o argumento racional na hora de escolher o seu candidato. E os americanos, sabendo disso, simplificam tudo bem, você tem toda a base, você tem os think tanks, mas para fundamentar um comunicador ali, um cara que torna aquela argumentação técnica algo para o dia a dia, algo como a função que você tem, né? Só que na seara política propriamente dita, né? Então, isso que me parece que, do ponto de vista de debate político, é mais rico. Né? Também, como é mais honesto também. Mas aí você não concorda comigo que então a culpa é nossa e não deles, né? Sem dúvida. Sem dúvida, não. Foi dado muito será cobrado. Se a gente consegue ter acesso a esse tipo de debate, se a gente consegue ter acesso a essas informações que nós temos e a gente tá vendo que não tá chegando lá na ponta, sem dúvida, a culpa é muito mais nossa do que da galera, Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu entrei na universidade eu não fazia ideia de que esses debates existiam mesmo. Gente, mesmo, assim, era uma coisa impressionante, eu não sabia. A prova é tanta que um dos meus primeiros deslumbramentos era justamente por achar aquelas pessoas intelectualmente muito elevadas. Mas não era isso, era só porque eu nunca tinha tido acesso àquele debate, entendeu? Então, assim... Era tudo novo, né? Exato. Né? E, assim, apresentado de uma forma, né? Então, assim, a culpa é sempre de quem tá com a informação na mão e que o cara não tá vislumbrando e não adianta. E a gente não rola, não adianta, não vai ver, não vai enxergar, não adianta.